Olá, meu nome é José Flávio Cardoso, sou aluno do curso de doutorado e tenho como orientador o professor Sandro Giacomini. O trabalho de tese a ser apresentado está intitulado Influência da qualidade de resíduos culturais, temperatura e o efeito da perturbação física do solo na intensidade do efeito Prime em plantio direto. Dando seguimento, apresento a vocês aqui um breve roteiro sobre os principais temas a serem abordados. Uma breve introdução, o problema de pesquisa, o objetivo do estudo, os materiais e métodos, a contribuição à ciência e algumas referências adotadas para a apresentação. Os resíduos culturais eles apresentam grande importância para o solo, principalmente por promover a proteção contra a erosão do solo, atuar na ciclagem dos nutrientes, redução do sequestro de carbono e na formação e estabilização da matéria orgânica do solo, principalmente em sistema plantio direto. No entanto, a adição de resíduos culturais estimula o crescimento da biomassa microbiana do solo e pode estimular a degradação da matéria orgânica por meio do processo conhecido como efeito Prime. Dependendo da qualidade química dos resíduos culturais, os micro-organismos produzem enzimas para degradar compostos orgânicos, resultando em distintas taxas de mineralização do carbono presente na matéria orgânica do solo. Exemplificando aqui o efeito Prime, temos duas condições. Um solo sem cobertura vegetal, que favorece a rápida oxidação da matéria orgânica e, consequentemente, emissões de carbono na forma de CO2. E temos por diferença o efeito Prime induzido pela adição do substrato. Com isso, a partir do uso de resíduos marcados com 13C, é possível quantificar quanto de carbono foi mineralizado na forma de CO2 pela matéria orgânica do solo. Então, exemplificando aqui a fórmula descrita por Kuziakov, temos o carbono total menos o 13C que é emitido na forma de CO2 pelo resíduo e um solo controle, ou seja, sem adição de resíduos culturais. Então, esse exemplo ele mostra que a intensidade do efeito Prime ele tem implicações diretas sobre o balanço de carbono nos agroecossistemas, já que o aumento na decomposição da matéria orgânica do solo pode neutralizar os efeitos positivos da adição dos resíduos sobre o sequestro de carbono do solo. Então, dessa forma, o balanço líquido de carbono no solo ele depende do equilíbrio entre a decomposição da matéria orgânica e a quantidade de carbono novo no solo, que é derivado dos resíduos adicionados. Então, dessa forma, cada resíduo cultural possui uma composição química, sendo aqui adotado o termo qualidade, e dependendo desta qualidade, podemos observar que ocorrem diferentes intensidades no efeito Prime. Então, no entanto, boa parte dos trabalhos ele tem mostrado que aqueles resíduos ricos em frações mais solúveis e mais fáceis de degradação tendem a favorecer o efeito Prime, ou seja, efeito Prime mais intensos comparado a resíduos mais recalcitrantes. Por isso é importante compreender como a qualidade química dos resíduos se comporta em função do tipo e manejo do solo para resultar em melhorias e, consequentemente, maior aproveitamento do solo. Em um estudo de incubação realizado por Schumatz e colaboradores, com diferentes qualidades de resíduos culturais em superfície e tipos de solo, com uso de amostras deformadas em sistema plantio direto, os autores observaram que o efeito Prime foi positivo, sendo mais intenso em resíduos de ervilhaca comparado ao de ervilha e de trigo. Além disso, a intensidade do efeito Prime foi maior em solos arenosos comparado a solos argilosos, consequentemente interferindo no balanço de carbono da matéria orgânica do solo. Já nesse outro trabalho de Sark e colaboradores, eles avaliaram o efeito Prime com dois resíduos culturais, sendo os resíduos de trigo e de canola, e dois tipos de solo, um luvissolo e um vertissolo, incubado a 22 graus Celsius sob diferentes manejos do solo, sendo os manejos convencional, cultivo mínimo e o plantio direto, com o uso de resíduos incorporados ao solo em amostras deformadas. Os autores observaram que a adição de resíduos de canola comparada aos resíduos de trigo resulta em um efeito Prime positivo, sendo menos intenso em plantio direto comparado aos demais manejos do solo. Aliada à qualidade dos resíduos culturais,
Um outro fator que tem tomado destaque e que ainda é pouco compreendido na literatura é como a temperatura associada ao tipo de resíduo cultural tem alterado as taxas de decomposição da matéria orgânica do solo. Sabemos que a temperatura tem efeito direto sobre a ativação enzimática. No entanto, não sabemos como as alterações térmicas afetam diretamente as frações dos resíduos culturais. Alguns estudos apenas relatam que frações mais recalcitrantes dos resíduos são mais sensíveis às alterações térmicas do que as frações mais lábeis. Contudo, não há trabalhos que evidenciem esse mecanismo com efeito prático, principalmente em solos sob sistema plantio direto e em nossas condições de solo e clima. Nesse trabalho de Lenca, com o uso de resíduos de trigo, em um luvisolo e um vertissolo incubado a 4 temperaturas durante 60 dias, os autores observaram que à medida em que aumenta a temperatura, também aumentou o efeito prático, sendo maior no luvisolo comparado ao vertissolo. Com base nisso, podemos observar que existe uma distinção entre os trabalhos que envolvem o efeito prático e que existem mecanismos ainda que necessitam melhores compreensões, principalmente por influenciar diretamente a dinâmica da matéria orgânica do solo e das comunidades nela presentes, principalmente quando associamos a qualidade de resíduos culturais associada à temperatura. Outro aspecto importante é a necessidade de determinar os efeitos da perturbação física do solo em estudos sobre o efeito prático. Atualmente, a totalidade dos estudos utilizam amostras deformadas, condições que se adaptam ao sistema com revolvimento do solo, mas diferem das condições de solo sob o sistema plantio direto. Um estudo desenvolvido por Moiner e colaboradores com o prime da rizosfera, os autores mostraram que o efeito prime foi nulo em condições de campo, com o uso de amostras indeformadas de solo. E quando utilizou-se peneiramento, observou-se um efeito prime positivo. Já nesse estudo realizado por Tai e colaboradores, avaliando a taxa de mineralização do carbono da matéria orgânica do solo, com resíduos marcados de trigo, ervilha e ervilhaca cultivados dentro de cilindros de PV6, com resíduos marcados em condições de campo, os autores observaram que a mineralização da matéria orgânica do solo foi 24% maior nos tratamentos com adição de resíduos culturais comparado ao controle no período inicial, e nenhuma diferença foi encontrada dos 60 dias até o final do período de avaliação em relação à decomposição em campo. Dessa forma, podemos observar que existem divergências de estudos de campo e com amostras indeformadas e estudos em laboratório com amostras deformadas, principalmente em sistema plantio direto, e que os resultados desses estudos podem nos mostrar que as amostras de solo peneirada, elas promovem uma mudança na taxa de decomposição da matéria orgânica comparada a amostras indeformadas, permitindo entender que existe uma superestimação dos resultados, que envolvem estudos com efeito prático. Possivelmente a deformação do solo oriunda do plantio direto pode superestimar a estimativa do efeito prático em função da destruição da estrutura do solo, resultar em maior exposição da matéria orgânica ao ataque dos micro-organismos que foram estimulados pela adição dos resíduos culturais. Então, de modo geral, esses estudos podem nos levar a pensar que ao mantermos o solo com sua estrutura, a matéria orgânica permanece protegida e menos susceptível ao ataque da biomassa microbiana, que é ativada pela adição de resíduos culturais, resultando assim em uma menor intensidade do efeito prime comparado ao solo perturbado. Então, como visto, ocorrem divergências na literatura. Nesse nosso estudo, nós queremos saber como a qualidade de resíduos culturais associada à temperatura acelera a decomposição da matéria orgânica do solo e aumenta o efeito prime, levando a uma redução no ganho líquido de carbono no solo sob o sistema plantio direto. Além de saber também se o distúrbio físico da amostra deformada de solo pode superestimar as estimativas do efeito prime sob o sistema plantio direto. Dessa forma, o objetivo foi de avaliar se a intensidade do efeito prime
e o balanço líquido de carbono em solo sob sistema plantio direto são influenciados pela interação entre a qualidade dos resíduos culturais, temperatura e pelo distúrbio físico do solo. O primeiro estudo, que está em andamento, estamos avaliando o efeito da qualidade de resíduos culturais e o preparo da amostra de solo. E o segundo, iremos avaliar a interação entre a qualidade de resíduos culturais e a temperatura sobre o efeito praga. Então, nos estudos serão avaliados 4 tipos de solos, sendo eles 2 ordens, um argissolo e um latossolo, que foram coletados em diferentes locais do Rio Grande do Sul em estudos de longa duração. Em nossos estudos, iremos utilizar 3 diferentes resíduos culturais, trigo de cultivo de inverno e o sorgo e soja de cultivo de verão. Esses resíduos foram marcados com 13C em caso de vegetação através de pulsos semanais com aplicação de 13CO2. Esses pulsos foram realizados na emergência e até a maturação fisiológica. Na maturação fisiológica, os resíduos foram coletados, secos a 45 graus Celsius e picados a 1 centímetro para serem utilizados nos estudos. Com base em informações de estudos antecedentes, antes de realizar as coletas, monitoramos a quantidade de chuva para que coletássemos os solos mais próximos da capacidade de campo. Então, no campo, as amostras foram coletadas em 3 blocos. Essa imagem representa apenas um dos 3 blocos. Em cada ponto de coleta, os resíduos culturais da superfície do solo foram removidos e, com uso de PVCs de 7 cm de altura por 5 cm de diâmetro, foram coletadas amostras indeformadas de solo, isso na camada de 0 a 5 cm de profundidade. Em seguida, os PVCs foram cobertos com plástico filme para reduzir perturbações físicas durante o transporte e no laboratório ficaram armazenados a 4 graus Celsius enquanto aguardávamos a montagem e instalação da incubação. Então foi realizado um sorteio de amostra indeformada de cada ponto coletado, isso a fim de aleatorizar e simular as condições reais da coleta de campo. Em seguida foi retirada uma amostra indeformada sorteada para medir a capacidade de campo em mesa de tensão a menos 10 kPa e uma outra amostra permaneceu com sua estrutura para compor tratamento indeformado. E as restantes foram usadas para compor os tratamentos com diferentes tamanhos de agregados através de peneiras de 8 e de 4 mm. No tratamento com agregados menores que 4 mm, estabeleceu-se um ajuste correspondente a 60% de agregados da fração de 4 a 8 mm para 40% da fração menor do que 4 mm, isso a fim de obter condições simuladas da maioria de estudos com peneiramento. Então, o estudo 1, que está em andamento, ele é composto por 4 tipos de solo, 3 preparos de amostra de solo, sendo amostra indeformada, agregados de 4 a 8 mm e menores do que 4 mm, com a adição de resíduos de trigo em superfície, incubados a 25 graus Celsius, e um controle para cada tratamento. Já no experimento 2, serão utilizadas amostras indeformadas dos 4 solos, incubadas com e sem adição de resíduos de soja e sorgo, em 3 temperaturas, 15, 25 e 35 graus Celsius. Então, a umidade dos solos está sendo ajustada a 80% da capacidade de campo e os resíduos culturais serão adicionados a uma taxa de 4 megagramas por hectare. Então, para as amostras indeformadas, nós utilizamos 9 repetições e para as amostras deformadas, 3 repetições por tratamento. Então, esses estudos eles serão avaliados durante 150 dias, sendo que o primeiro estudo foi instalado no dia 6 de novembro de 2020 e o segundo está previsto para março de 2021. Na sequência, será realizada uma coleta destrutiva, isso para o experimento 1 aos 150 dias e aos 40 e 150 dias para o experimento 2, para avaliar o CO2 e o 13CO2. Então, serão medidas a atividade das enzimas beta-glucosidase e da peroxidase, o C e 13C remanescente nos resíduos e no solo, o C e 13C nas frações granulométricas da matéria orgânica, maior e menor que 53 micrômetros, isso através do fracionamento desse método. Também será medido o efeito prime e a decomposição da matéria orgânica em função do K10.
Inicialmente será realizada uma análise de variância, né, para ambos os fatores. Para o fator qualitativo será realizado um teste de média através de TUC a 5% da probabilidade do erro. E para o fator quantitativo será adotada a análise de regressão. E com isso, todos os dados serão avaliados através do software SysVar. Então, como forma de contribuir para a ciência, o nosso trabalho tem o objetivo de determinar o efeito do distúrbio físico do solo no efeito Prime em solos sob plantio direto, e melhorar o entendimento sobre a influência da qualidade dos resíduos culturais associada à mudança de temperatura sobre o efeito Prime em solos sob plantio direto. Isso a fim de buscar estratégias para o manejo de resíduos culturais para aumentar a retenção de carbono no solo e, consequentemente, melhorar a qualidade do solo. Aqui nós temos algumas das referências adotadas para a apresentação. Então, estamos à disposição para perguntas e esclarecimentos que poderão ser realizados através dos comentários do YouTube. Desde já agradecemos a atenção de todos.